tarde a todos, é um prazer, em nome da editora Mackenzie, poder abrir este evento de lançamento do livro Luiz de Anhanhamelo, um pioneiro do urbanismo paulistano. Quero mostrar aqui a capa maravilhosa e parabenizar os organizadores e autores por essa obra histórica, criativa, de urbanismo, de arquitetura e da nossa cidade de São Paulo. Em nome da editora, é um prazer ter mais este título na sua coleção de arquitetura, que é uma das áreas importantes em que a editora tem se concentrado e, ao mesmo tempo, também reunido aí um vasto acervo. Como parte do lançamento, a editora Mackenzie está dando 20% de desconto neste livro durante os próximos 5 dias, a partir de hoje. Então, convido a todos os que nos ouvem a visitarem o site da editora, mackenzie.br/editora. Ao final do evento, essa informação também estará ali disponível para vocês na tela, e vocês podem clicar ali e aproveitar esta oportunidade de comprar o livro com 20% de desconto. Em algum tempo, esse livro também estará disponível no formato de e-book, dando maior divulgação e maior acesso àqueles que não estão próximos de São Paulo ou não têm condições de adquirir a obra impressa. Mas eu gostaria de justamente convidá-los a todos justamente a aproveitar essa oportunidade e já apreciarem o livro na sua integridade. Se você visitar a nossa página, você vai ver que inclusive ali tem um pequeno extrato do livro que te dá um gostinho. Você pode experimentar ali, ver o sumário, ver todos os autores que fazem parte dessa galeria de acadêmicos, e a partir dali você ter justamente ali um início do que é o livro e que será exposto aqui. Então, parabéns a todos. Gostaria, nesse momento aqui, de passar a palavra à professora Angélica, que é diretora da nossa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e ela, depois, a partir de depois da sua fala, ela passará para os organizadores. Então, um prazer e ótimo evento a todos nós, e que seja uma boa discussão e também um debate. Obrigado. Muito obrigada, professor John, professor José Geraldo, professora Eliana, pelo convite. Queria parabenizar a editora, aos nossos organizadores e aos colegas pesquisadores que participaram deste livro. Um livro que é uma referência não só para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, mas também resgata a história de um importante urbanista que foi fundamental para a criação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Então, mostra aí uma pesquisa conjunta de um olhar sobre um urbanista, um engenheiro arquiteto urbanista, que foi um pioneiro, né, no ideário deste urbanismo de São Paulo. Eu acho que a gente tem aí um grupo de pesquisa bastante sólido que trabalhou em conjunto, então não é uma simples coletânea, um produto muito importante para o nosso programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, onde o coordenador do programa, o professor José Geraldo, queria parabenizá-lo aí, porque eu sei também a dificuldade que é ser pesquisador e, ao mesmo tempo, ser gestor. Não é fácil, né? Não é fácil ter essa função dupla, mas que é fundamental aí essa articulação entre a pós-graduação, a pesquisa de produtividade do professor José Geraldo, que também tem um alinhamento com os princípios que estão neste livro, o pós-doutorado da Eliana, que fez aqui durante bastante tempo com a gente no programa de pós-graduação, e toda a rede de pesquisa que envolve aí as minhas colegas, os colegas, né? Eu não vou nomear todos aqui, mas é um prazer recebê-los, né? Desde a Silvia, que está lá em Brasília, que é responsável pelo prefácio, a professora Maria Cristina Leme, a professora Sara, a professora Estela, a professora Maria Cristina Schick, que é uma grande parceira de pesquisa, a Beatriz Bueno, e todos os outros aí, desculpa se eu não falei todos, né? Mas eu acho que são pessoas que eu estimo, pesquisadores super competentes e que se debruçaram cada um sobre um olhar, sobre uma perspectiva na obra deste que é um grande pioneiro do urbanismo paulistano, que é o engenheiro arquiteto Luiz Anhanha de Mello. Então, parabéns a todos e todas. Vou passar imediatamente a palavra ao professor José Geraldo e desejar a todos e todas um excelente evento e espero em breve que todos possam apreciar o livro em mãos. Obrigada.
Obrigado. Então, vamos dando continuidade. Eu queria, então, fazer uma breve introdução sobre o livro dos pioneiros do urbanismo paulistano. Na verdade, a ideia é fazer uma série sobre os pioneiros do urbanismo paulistano, que é decorrente de uma pesquisa que foi iniciada lá atrás, ainda quando eu era estudante de arquitetura, no final dos anos 70, começo dos 80, que eu era pesquisador do grupo Intraurb, que era coordenado na época pelo professor Cândido Malta Campos Filho, e tinha também a professora Rebeca Scherer, a Marta Dora Gronstein. E nessa pesquisa, a gente levantou vários aspectos sobre o urbanismo paulistano, e dentre eles toda a obra do Luiz Enhaia Mello. Eu que fui a campo, nos arquivos, e fui atrás das revistas, de todos os... consegui localizar esses textos todos, e esse trabalho ia ser depois dar origem a uma livre-docência do professor Cândido Malta. Posteriormente, esse trabalho, todos esses 70 textos que eu levantei na época, eles ficaram arquivados, guardei, até uma oportunidade para isso ser trabalhado. E essa oportunidade só veio em 2014, quando eu convidei a professora, quase 40 anos depois, a professora Eliana Salgueiro, para fazer um estudo desses textos e tentar dar uma forma melhor e viabilizar um livro, né? E aí foi muito interessante, porque nesse percurso eu fui identificando colegas, resgatando todos que tinham assim estudado em algum momento. Inicialmente a Silvia Fischer, que fez o doutorado dela sobre a Escola Politécnica, os professores, e tinha levantado também esses mesmos textos num processo paralelo que eu nem conhecia na época, e que deu origem a um belíssimo livro. Depois, começo dos anos 90, o grupo Urbanismo do Brasil, da professora Cristina Leme, também abordou Luiz Enhaia Mello. Na sequência, a professora Sara Feldman, com seu doutorado, o professor Cândido Malta, depois o Cláudio Araçawa, a professora Estela Bresciani, a professora Cristina Schicchi, a professora Beatriz Bueno. Enfim, a gente foi organizando, né, essa constelação de pesquisadores que tinham estudado o Enhaia Mello por algum dos vieses possíveis, né, enquanto Enhaia Mello urbanista, que foi o principal atividade, embora também exista o Enhaia Mello arquiteto, né, que a Silvia Fischer que prefaciou o livro, vai comentar um pouco sobre isso. Então, essa pesquisa foi muito interessante, porque ela veio resgatar um personagem muito falado, mas pouco conhecido. E talvez pela primeira vez a gente está fazendo uma obra completa sobre um importante pioneiro do urbanismo paulistano, que até hoje tinha merecido poucos trabalhos assim especificamente sobre ele. Então, eu acho que agora é um merecido, como fala no prefácio, né? É um merecido destaque para a obra desse tão relevante urbanista que nós vamos agora rapidamente comentar. Então, na sequência, eu vou passar a palavra para a professora Eliana, que vai colocar um pano de fundo mais teórico e metodológico, né, de tudo que foi trabalhado, não só na pesquisa dela, mas também, né, no estudo desses textos que estão aí, que foram publicados, principalmente, né, nesses periódicos que ela vai mencionar. Pode passar o outro, Zé, porque você completou aí, certo? Né? Esse aí. Então, agora o quarto slide é o meu. Acá. Bom, pode ficar aí. Bom, gente, eu vou começar com uma questão de ordem metodológica, porque a gente sempre diz, né, que o estudo dos atores sociais, enfocando os ideários e trajetórias, isso assume uma importância incontornável como um método na história do urbanismo a partir dos anos 1980, quando se afirma também o interesse pelas instituições de formação de indivíduos que exerceram um papel representativo na história da cidade e do território.
Bernardo Seck destacou em seus livros a importância dos estudos monográficos de urbanistas, arquitetos e gestores, observando que inúmeras micro-histórias estavam para ser feitas. Então, Luiz Inácio Romero de Anhanha-Melo, que é o objeto do livro que nos reúne hoje, é uma figura fundamental, como a professora já observou, a professora Angélica, mais completa da história de São Paulo, né? Da cidade de São Paulo, além de participar da elaboração dos fundamentos do urbanismo no país, encarnando, como nenhum outro, o epíteto do principal teórico no debate sobre a cidade. E nessa época, né, nessa primeira metade do século XX, ele foi o responsável por aprofundar uma reflexão possível entre nós sobre o urbanismo. Ele exercia engenharia, arquitetura, o ensino profissional na Escola Politécnica. Participou da política municipal também, como jovem vereador no início dos anos 20. Chegou a ser prefeito da cidade por curtos períodos, congregava associações, lia muito e escrevia sobre temas da atualidade urbana. Era um humanista preocupado com o bem comum, fazia conferências para a formação da opinião pública e a cidadania e as publicava logo depois em livros e periódicos. E estudava, então, na área municipal, propostas e leis, ciente dos problemas de uma cidade que crescia de forma não planejada. Nesses combates, Anhanha-Melo apoiava-se numa vasta e atualizada bibliografia internacional. Nesse sentido, ele foi, por um lado, um erudito atento à internacionalização do saber, se fala tanto hoje, mas que já era tão patente na sua época, e, por outro lado, ele assumiu a postura que nós qualificaríamos hoje de um precursor do decrescimento urbano, uma postura diversa daquela de seus compatriotas. Pode mudar a imagem, por favor. A vida de Luiz de Anhanha-Melo, dedicada ao ensino e à pesquisa, o levou, consequentemente, a uma produção significativa, composta de conferências, artigos e livros sobre vários temas que evidenciam as inquietações de seu tempo relativas ao crescimento e ao planejamento da cidade de São Paulo. Eu voltarei mais adiante para tratar da sua biblioteca pessoal, que é o meu capítulo do livro. Essa biblioteca a gente vê aí nessa imagem que está no centro, essa estante, que foi o último arranjo da Biblioteca da FAU Maranhão, antes dela se fechar. O outro slide, por gentileza. O objetivo do livro é trazer, então, contribuições que não pretendem esgotar os temas a respeito de Anhanha-Melo, mas analisar aspectos de seu percurso como homem público e acadêmico exemplar. O livro resultou de 2 jornadas de estudo organizadas por mim e pelo professor José Geraldo no Mackenzie, em 2015 e 2017, que foram oportunidade de diálogo e aprofundamento entre colegas estudiosos para que nós avançássemos na pesquisa. Vale dizer que as jornadas não tinham uma temática específica. Cada pesquisador foi convidado a apresentar o seu recorte da obra de Anhanha-Melo, buscando ir mais longe do que eles mesmos já tinham escrito, dos textos que eles mesmos já tinham escrito a respeito. Daí essa ideia de horizontes diversos dessa obra coletiva, reunindo 10 professores de diferentes instituições, estudiosos da história urbana. A diversidade e a liberdade das escolhas de abordagem explica e até justifica a ausência de eixos temáticos, integrando os capítulos, que é um tipo de estruturação mais usual numa obra coletiva. Ao todo, o livro cobre pesquisas originais para se compreender o pensamento urbanístico da primeira metade do século XX, a evolução da cidade de São Paulo e as raízes dos seus impasses atuais. Precedem os 9 textos do livro
que serão aqui brevemente apresentados pelos seus autores, um prefácio, a introdução dos organizadores e uma biobibliografia. Pode mudar a imagem, por favor. A gente chama de biobibliografia porque ela reúne cronologicamente os textos de Anhaya Mello, levantados nessa pesquisa de anos que o professor José Geraldo já mencionou, situando-os, então, na sua trajetória biográfica. Ou seja, nós associamos a listagem de seus textos aos principais cargos e funções institucionais que ocupou em cada fase de sua vida como político, como membro de associações profissionais e especialmente enquanto professor da Politécnica a partir dos anos 20 e depois da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, de que ele foi um dos fundadores em 1948. Trata-se, então, essa biobibliografia de um instrumento de pesquisa em que a listagem dos textos de Anhaya Mello afigura-se como uma base informativa sobre os temas do urbanismo no seu tempo. Muda, por favor. A organização sistemática dos textos na biobibliografia serve, então, como uma plataforma, como um work in progress, para uma reflexão específica na linha de uma história sociocultural, ou seja, de uma história intelectual desse pioneiro do urbanismo na cidade de São Paulo. Estudar os seus artigos, a maioria publicados em periódicos, hoje a gente sabe que é uma fonte dos estudos urbanos, é então um caminho para se conhecer as temáticas centrais do seu ideário e as obras de referência citadas por ele. A biobibliografia, pois, uma fonte imprescindível que facilitará certamente o trabalho futuro dos que quiserem ler e analisar a obra de Anhaya Mello. Pode mudar, por favor. Chamaremos agora a autora do prefácio, professora Silvia Fischer, e, na sequência, após a fala dela, os 9 autores para apresentarem seus textos, que, personalizando debates sobre o urbanismo, descrevem uma prática profissional inserida no cotidiano da cidade de São Paulo, no conhecimento histórico de suas leis e documentos, no aprofundamento epistemológico da disciplina urbanismo, debates, leituras e práticas. Professora Silvia, por favor, e muito obrigado pela sua presença. E eu quero agradecer também, que eu me esqueci no início, estava escrito aqui, mas a gente começou com certo estresse aí para todos entrarem em contato, a Ana Cláudia de Mauro, pela sua cuidada edição do livro, e ao professor João Side-Striker, que é coordenador da editora do Mackenzie. Passo a palavra, então, a Silvia. Ligado meu som? Bem, boa tarde Desculpa. Boa tarde a todos. É um prazer encontrar tantos amigos nesses tempos de pandemia, mesmo que apenas pelo ciberespaço. E mesmo que profundamente entristecidos com a perda recente do Paulo Mendes da Rocha, o maquenzista Paulinho, o arquiteto da FAM, o professor da FAO. E, mesmo que ainda sob o choque da perda hoje pela manhã de Jaime Lerner, nem FAM, nem FAO, mas urbanista como Anhaya Mello. Eu sou FAUSP. De fato, eu sou da época da FAO Maranhão. Eu sou da época da FAM-FAO, quando nossas escolas ficavam a menos de 100 metros de distância, quando nosso convívio ia muito além das competições esportivas. Distância que na década de 1970 aumentou, mas que na década de 80 tornou a diminuir. Eu, por exemplo, tendo sido recebida com grande empréstimo pela Escola de Engenharia do Mackenzie. Mudou o século e, na sua primeira década, o saudoso Célio Pimenta me trouxe mais uma vez para a FAM para colaborar em suas pesquisas. Década em que assisti a uma defesa de doutorado na FAO sobre o ensino na FAM. Doutorado em que muito se falou de Cristiano das Neves,
o fundador da FAM. Na segunda década, foi a vez das comemorações do centenário do ensino de arquitetura no Mackenzie, graças ao convite generoso da Angélica, a oportunidade de nelas participar. Nesse jogo de espelhos FANFAL, a ocasião agora é para relembrar o fundador da FAO, o arquiteto, engenheiro arquiteto Anhaia Mello, nas instalações, ainda que virtuais, da FAM. Não vou me alongar falando sobre o Anhaia arquiteto, eu espero que a atenção que eu chamei para o seu trabalho, para a sua contribuição nesse campo específico tenha reverberação, e, no momento, eu apenas tenho que dar o meu muito obrigado à FANFAL, muito obrigado, Zé, muito obrigado, Eliana. É isso. Muito obrigado, Silvia. 3 bom, minutos? Vamos... Não, Obrigado. você tinha mais tempo. Até mais um pouquinho. Eu fico aflita quando eu tenho tempo, eu tenho que ler o que eu escrevo, eu tenho que Não, mas escrever. vamos, a gente começou atrasado, então vamos dar sequência, é melhor, Depois, tá? no debate, Silvia, a gente quer te ouvir mais. Zé, pode Vamos lá, mudar. eu vou falar rapidamente também agora sobre o meu capítulo, que é sobre o Anhaia jovem. Não, desculpa, é você, né? Agora o meu? Fez razão. Bom, então deixa eu falar você. também rapidamente aí sobre o meu capítulo, que nesse capítulo, em busca de novos caminhos interpretativos e metodológicos, eu fiz considerações, então, sobre o conteúdo da Biblioteca Pessoal de Anhaia Mello, que foi doada por ele à FAO Maranhão em 73. Em seus livros, cuja atualidade da aquisição e importância na área são notáveis, ele se revela um urbanista erudito, um professor dedicado que conhecia várias línguas, as traduzia perfeitamente e escrevia o tempo todo, buscando soluções para o planejamento racional da cidade, que crescia desmesuradamente. Muda a imagem, por favor. Então, eu me debrucei sobre as marcas de leitura e marginalia presentes nos livros dele. Aqui vocês têm frontispícios assinados e página com trechos sublinhados. Eu ressalto que o Anhaia Mello, lamentavelmente, não deixou arquivo pessoal. Diante disso, o pesquisador se vê levado a criar novas estratégias de pesquisa. Por isso, eu escolhi estudar sua biblioteca, construindo relações entre os livros lidos e as linhas de seu pensamento expressas em seus textos, fazendo um trabalho quase de intertextualidade. Isso me levou a levantar obras da historiografia internacional, não apenas da área de urbanismo, predominantes na biblioteca, mas de vários outros campos. A minha análise se concentra, então, nas suas maneiras de ler, segundo a metodologia das histórias cultural e intelectual, e também nas imagens dos livros e periódicos que ele consultava. Só mais uma imagem, por favor. Então, como historiadora habituada a trabalhar com imagem em vários campos do conhecimento, eu me interessei muito pela iconografia urbana do seu tempo. Nesse particular, o trabalho de pesquisa também não tem fronteiras, sendo indissociável de conexões internacionais. Eu encontrei fonte de imagens de seus livros e artigos, como, por exemplo, a famosa Árvore do Urbanismo e a caricatura do zoning, nas bibliotecas de Harvard, em revistas como City Planning, que certamente circularam em São Paulo, mas que hoje desapareceram dos nossos acervos. Cruzando, então, os textos de Anhaia Mello com representação de seu tempo presente nos livros que ele lia, eu estabeleci, então, essas pontes com suas ideias e com as referências de um universo figurativo em circulação. Olhando certas imagens, a gente chega mesmo a reconhecer tópicos sobre os quais ele escrevia. Então, só para terminar, livros, textos e figuras se cruzam em circuitos de comunicação, hoje de ordem transnacional, na época internacional, que se dizia.
pode mudar, por favor, e agora é o José Geraldo. Bom, o capítulo seguinte aborda o Anhaya jovem, né? Ele se formou em 1913, logo na sequência já começou a dar aula como professor substituto na Politécnica, e ainda muito jovem, em 1920, ele foi eleito vereador, com 29 anos. Era o vereador mais jovem que tinha na Câmara Municipal. E aí entra em debate uma questão muito importante, pode mudar o slide, e ele vai assumir um papel fundamental nisso, que era a questão da expansão da cidade, né? A gente pode ver no mapa de época que a cidade de São Paulo ela se expandia muito rapidamente em direção à periferia, a partir de loteamentos todos em quadrícula e gerando muitos vazios entre um loteamento e outro, ou seja, não existia uma conexão e não existia uma adaptação entre o relevo acidentado da cidade e uma legislação que fornecesse um traçado mais orgânico. O Anhaya Mello vai ser o responsável para encaminhar, enquanto vereador, uma nova lei que vai alterar esse padrão. E essa nova lei é decorrente de estudos, pode mudar, que foram realizados nessa primeira década e na segunda década pelo diretor de obras da época, Vitor Freire, e depois assim reforçadas pelo urbanista inglês Barry Parker, que esteve em São Paulo durante a década de 10, e que ambos elaboraram uma nova legislação de arruamentos que permitisse dar conta de uma ocupação ambientalmente adequada dos vales, dos pequenas microbacias e vales que tinham na cidade, que eram inúmeros, né? A cidade de São Paulo tem mais de 800 cursos d'água pequenos, e esses vales não eram ocupados pela legislação anterior e causava uma interrupção no processo de urbanização. Então, a aprovação dessa nova lei, que só vai acontecer em 1923, ela teve, na figura do Anhaya Mello, um papel fundamental para os debates da Câmara, né? Ele, como uma pessoa erudita, os discursos dele na Câmara eram sempre famosos, elogiados, né, pelo conteúdo teórico. E aí, uma consequência dessa aprovação, em 1923, dessa nova lei, é a viabilidade do loteamento do bairro do Pacaembu, em São Paulo, que todos conhecem, é um bairro que está numa grota. E esse bairro só seria possível de ser loteado sem fazer grandes movimentações de terra se ele tivesse os arruamentos curvos, com ruas mais estreitas, inclusive, aprovado. E foi isso que aconteceu, né? Essa legislação de 1923 ela vigorou durante mais de 80 anos na cidade, até quase 2005, e ela foi responsável por dar uma outra reconfiguração em toda a cidade. Então, o ideólogo disso talvez tenha sido o Vitor Freire, com a presença do Barry Parker, mas o Anhaya Mello teve um papel fundamental de ter sido viabilizador dessa nova lei, que viria de encontro também ao pensamento do Anhaya, né, de fazer uma ocupação mais adequada e menos rarefeita das áreas periféricas. Então, esse capítulo se dedica a isso. Bom, vamos para o próximo, então. O próximo colega que fala, na sequência, é o Cláudio Araçawa, que também publicou um livro sobre... aliás, fez a tese de doutorado sobre a árvore do urbanismo, que ele vai comentar aqui. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui no dia de hoje. Eu gostaria de iniciar agradecendo à pesquisadora Eliana Angotti e ao professor José Geraldo por terem me convidado para participar desse trabalho coletivo. Para mim também foi uma honra passar pelo processo de elaboração desse livro, que ocorreu em meio a discussões sempre muito interessantes. Discussões que, para mim, foram uma grande oportunidade de retomar um esforço de reflexão que eu iniciei lá na década de 1990, no mestrado, não é? Mas que eu havia decidido deixar para trás. Então,
foi uma oportunidade de rever esse momento da minha vida acadêmica e, e tentar reler essas reflexões sob uma outra luz, né? Nas jornadas de estudo, eu me propus a retomar, então, um tema que o Anhaya Mello havia desenvolvido durante as décadas de 1920 e 1930, que é o tema da conquista da opinião pública, né? Se fiz isso, foi porque acredito que o Anhaya Mello, sem poder resolver de fato, acabava tocando num dos dilemas mais importantes do urbanismo. Eu uso o termo bem genericamente, não é? Um dos dilemas mais importantes do urbanismo até os dias de hoje, né? Dilema que diz respeito à constituição de uma base social e política que se pensa necessária para qualquer implementação de propostas de planejamento de longo prazo. Essa é uma questão, um dilema que se parece resolvido pelos consensos da área atualmente, não é? Consensos em torno da necessidade de participação popular em processos de planejamento, nós temos que admitir que ainda hoje é de muito difícil implementação. É uma coisa sobre a qual é muito mais fácil falar do que realizar de fato. Esse tema, é claro, não foi inventado pelo Anhaya. O Anhaya, ele sempre se apresentou como alguém que mais divulgava as ideias alheias do que formulava ideias originais. É uma questão que, obviamente, faz parte do cerne do debate urbanístico da época, da própria época do Anhaya, né? Eu fico pensando que o apoio popular aos burgomestres e planejadores, sempre na Alemanha, sempre foi citado como uma das razões para o sucesso do planejamento urbano das cidades alemãs desde o final do século XIX, né? Também penso o quanto todo aquele esforço em Chicago para difundir as ideias urbanísticas na população foi importante no processo de implementação do plano do Burnham e do Bennett, né? De todo modo, para mim ficava claro que a percepção da importância do tema, enfim, para mim ficava claro que esse tema era de uma importância fundamental no próprio momento da gênese do urbanismo moderno. E quando eu pensava sobre isso, eu sempre pensei, não é? Uma posição meio trágica do Anhaya Mello, na medida que parece que ele consegue colocar problemas sem ter, de fato, as condições históricas para solucioná-los. Então, esse é um pouco o meu objetivo nesse meu texto, nesse meu capítulo, não é? Da obra que está sendo lançada hoje. Eu não quero me estender mais, eu acho que o meu tempo, inclusive, acabou. Então, okay. Então é isso. Muito obrigado, Cláudio, muito obrigado. Agora, na sequência, a professora Beatriz vai falar um pouco da visão do Anhaya Mello, do alto do seu escritório, do Ramos Azevedo, que era onde ele trabalhava também parte do tempo. Professora Beatriz. Boa tarde, boa noite. Antes de mais nada, agradecer a todos, e especialmente vocês, José, Geraldo e Eliana, pelo privilégio, pela honra de poder contribuir nesse livro, que já é uma referência, e em meio a professores que eu admiro tanto. Então, de fato, foi um privilégio. Eu entrei na última hora, eu entrei na jornada de 17, e, na verdade, não sou uma especialista sobre o Anhaya, mas vinha estudando o Ramos de Azevedo e seu escritório, na sua longevidade de quase 100 anos de existência, e percebia que esse personagem, né, o Anhaya Mello, tinha uma relação quase que umbilical com o Ramos e essa dinastia que vai liderar esse escritório. Percebia que ele, logo que recém-formado, integrou como sócio a Companhia Iniciadora Predial, uma espécie de linha B de escritório que financiava e fazia casas populares, junto do Ricardo Severo, e que ele despachava diariamente, desde muito jovem,
nos escritórios do Ramos de Azevedo e sucessores. Pode mudar o slide. E isso era muito interessante pensar, né, a cidade que o Anhaya Mello tinha nos olhos, né, uma cidade que ele descortinava dos janelões desses escritórios. Então, desde 1913, quando ele se forma, logo ele se torna sócio da Companhia Iniciadora Predial, que tinha como sede esse prédio, Casa Ramos de Azevedo, na rua Boa Vista, número 136 hoje, e que ficava nas encostas ali da várzea do Tamanduateí. Então, portanto, dessas janelas, o escritório ocupava o 6º andar, esse janelão do alto, né, e a companhia o 2º andar. Ele certamente via a cidade, né, se verticalizando loucamente, num processo de descarte voraz, como também via dos janelões do fundo a cidade se espalhando em todas as direções. Então, temas que preocuparam o Anhaya ao longo de toda a sua trajetória como urbanista. Ele segue despachando nos escritórios dos herdeiros do Ramos de Azevedo, quando esse escritório muda para o edifício Britânia, na Líbero Badaró. E aí, lá do 12º andar, 13º andar, edifício que ele era, inclusive, sócio de 2 andares, ele descortinava outra vista da cidade importante a partir dos anos 40, que era a cidade oeste, né, o eixo oeste-sudoeste, que era possível de ver dos janelões que descortinavam em Anhangabaú em diante. Então, perceber, primeiro, a cidade que ele tinha nos olhos, que era um urbanista que nunca pensou em abstrato, que provavelmente cotidianamente lia aqueles livros todos, talvez em grande parte nessas salas, nesses janelões, tendo esses janelões na sua frente, um homem também comprometido com empresários e capitalistas, e aí talvez os seus dilemas, né, porque ele militou contra um bem comum, embora ele fosse intrinsecamente envolvido com esses empresários e capitalistas, e pensá-lo, né, talvez nesse seu cotidiano, né, para além da sua residência, por onde ele passava, e provavelmente diuturnamente circulava pela cidade. Eu lembraria também que pertenceu à família do Ramos, especialmente do Arnaldo Vilares e da esposa do Ramos, um outro prédio, que é o edifício Azevedo Vilares, na esquina da Rua do Tesouro com a 15 de novembro, no qual havia no térreo a sede da Companhia City. E havia uma barbearia importante ali, onde certamente todos eles transitavam, e ele deve ter convivido muito, muito intimamente com o pessoal da City, nessa barbearia, nessa ida ao próprio escritório. De fato, é para mostrar um pouco dessa face mais humanizada do nosso personagem, né? Que certamente nunca pensou em abstrato e vivenciou a cidade talvez mais de dentro do que a gente imagina. E foi esse lado mais humano que eu quis salientar nesse trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Beatriz, foi ótimo. A professora Sara, que é a próxima, também fez o doutorado dela com uma pesquisa extensa sobre o planejamento urbano em São Paulo, nos anos 50, 60, e aí ela também investigou o professor Anhaya Mello num artigo que ela vai comentar rapidamente agora também. Professora Sara, tem a palavra. Bom, boa tarde a todos. Também quero agradecer imensamente ao Zé Geraldo e à Eliana pela oportunidade de participar desse livro e em companhia tão querida de todos os autores, pesquisadores com quem, alguns dos quais tenho larga conexão e outros que leio muito. Então, é um prazer estar aqui. Quer dizer, eu quando trabalhei o Anhaya Mello no doutorado, não foi porque eu escolhi trabalhar o Anhaya Mello, mas porque eu caí no Anhaya Mello. E acabei trabalhando o zoneamento, muito por culpa do Anhaya Mello. Então, o texto que eu coloco no livro, que eu produzi para o livro, é Urbanismo no Governo da Cidade, os Escritos e a Atuação de Anhaya Mello. Eu abordo esse que é um dos
fios condutores da diversificada trajetória profissional do Anhanha Mello, que é o urbanismo no governo da cidade, e que foi uma escolha motivada pela percepção da extrema coerência que eu percebi lá atrás, quando eu fiz o doutorado, entre os seus escritos e a sua atuação em vários espaços institucionais, principalmente entre os anos 20 e 60. E também pela carência de urbanistas no Brasil que tenham se dedicado, ou mesmo que se dediquem, às relações entre o urbanismo e o governo da cidade, incorporando a organização administrativa. Mesmo entre os seus contemporâneos, foram poucos, algumas exceções, o Washington Azevedo, o Lincoln Continentino, mas eles sempre abordaram a questão da organização do setor de urbanismo de forma pontual. E o Anhanha Mello, ele elaborou a inserção do urbanismo e dos urbanistas no governo da cidade de uma forma abrangente. Na sua abordagem do urbanismo como uma reunião de conhecimentos de diferentes disciplinas, ele sempre estabeleceu um nexo entre formação, perfil do profissional, concepção de planos, instrumentos urbanísticos e organização institucional, onde ele incluía a representação da sociedade e essa numa crença de garantir a distância entre administração e política. Pode mudar o slide. Pode mudar. Eu vou me referir aos slides daqui a pouco, eu digo quando mudar. Então, e eu também, a partir dessa visão dele, eu também busquei nesse estudo os vínculos da atuação dele com outras escalas de análise. Eu trabalho o final dos anos 20, quando ele faz as 6 palestras que viram o livro Problemas de Urbanismo, que ele já começa a tratar desse assunto intensamente, até o começo dos anos 60, quando ele é convidado para oferecer um curso de urbanismo num curso de administração municipal, onde ele vai abordar 2 questões que são o urbanismo, definição e conceito atual, e a administração municipal e sua técnica. E os textos do Anhanha Mello sobre a questão do urbanismo no governo, ele sempre recorreu a esquemas e diagramas de organização, e que esses são amplamente utilizados pelos urbanistas americanos como guias para a realização de planos. Então, aquele primeiro slide que a Eliana selecionou 3 slides, que são exemplos desses esquemas que ele elaborava, referenciado nos trabalhos americanos. No primeiro era um esquema onde ele mostrava a inserção da Sociedade Amigos da Cidade na estrutura administrativa diretamente ligada ao prefeito. E esse outro slide é um slide onde ele mostra onde ele articula uma legislação estadual que trata de questões de expropriação, questões mais estruturais, a uma legislação municipal que vai chegar no plano de conjunto, mas onde ele discrimina todos os agentes, o prefeito, a Câmara Municipal, a Comissão do Plano da Cidade. E um terceiro slide, que é o próximo, pode mudar, que é onde ele vai articular toda uma estrutura de elaboração de planos nas várias escalas, e tem esse esqueminha lá em cima à direita, onde é nação, regiões, cidades, e ele vai sempre articular isso ao processo de elaboração dos planos. Então, nessa trilha que eu sigo no texto, vão se revelando as filiações teóricas, mas não só elas, como também as filiações políticas que vão reverberando nos escritos do Anhanha Mello, na sua atividade docente, nos cargos que ele assumiu em várias esferas da administração pública, na participação em entidades profissionais e organizações civis.
E em cada um desses espaços ele colocou em prática os vários aspectos das posições teóricas, técnicas, políticas sobre o urbanismo e o urbanista no governo da cidade, atuando como um difusor desses princípios, né? Então, ele foi um grande difusor do urbanismo em São Paulo e que reverberou no Brasil. E nesse processo se revelam também os deslocamentos, atualizações e as interlocuções dele com ideias e práticas que vão emergindo, principalmente ao longo dos anos 50, que ao mesmo tempo que reforçam o caráter multidisciplinar que ele sempre defendeu, se distanciavam de uma dimensão tecnicista, que é por onde ele entra durante na Era Vargas. Então, eu organizo o texto a partir de 3 personas que ele assume nessa sua prática. Uma que é o Anhaya Mello técnico e político, onde se evidencia a porosidade entre técnica e política na atuação dele. Depois, Anhaya Mello propagandista, que ele coloca, onde ele vai difundir por todas as palestras, né, que ele realiza e nos textos, que o urbanismo é cooperação, tarefa da comunidade inteira, e aí dá para identificar quem é essa comunidade com a qual ele dialogou, e, finalmente, o Anhaya Mello urbanista e planejador, a partir de uma questão que ele vai colocar ao longo desses cerca de 30 anos, que é quem pode planejar, pois arquitetos e engenheiros terão monopólio. Então, esse é um embate pela autonomia do urbanismo com engenheiros arquitetos e arquitetos, que ele vai enfrentar na trajetória dele, e é nesse embate que ele vai assumir de forma plena o lugar do profissional com perfil generalista, compatível com o papel coordenador e o caráter multidisciplinar do urbanismo que ele defendia. Então, eu acho que, só para encerrar já, que romper com a exclusividade das atribuições do urbanismo a engenheiros e arquitetos foi o maior embate ao longo dos cerca de 30 anos que eu trabalho. Então, isso é um resumo, mas muito obrigada. Muito obrigado, Sara. Muito obrigado. Bom, olha, nós temos ainda 4 autores para falar, e a gente tem um prazo, ainda tem 30 minutos, mas o prazo ele se encerra às 6 horas em ponto, e nós precisamos reservar pelo menos uns 10 minutos para debate, 10, 15 minutos. Então, eu pedi que, agora na sequência, os próximos 4, procurassem se restringir aos 3 minutos aí que a gente combinou, tá bom? Vou passar, então, a palavra agora para a professora historiadora Maria Estela Bresciani, que também vem estudando muito a Anhaya. Professora Estela? Pois não, agora eu estava abrindo o meu microfone. Gostei do dono. Acho que nunca ninguém me chamou assim, foi muito divertido. Aonde? Você agora me falou, a professora Dona Maria Estela, pelo menos foi o que eu escutei. Ai, meu Deus, sério? Não, Imagina. não. Bom, mas brincadeira, olha, isso é só para relaxar, porque a gente sempre fica nervosa nessas horas, né? Mas, bom, além de agradecer vocês dois, eu já agradeci muitas vezes, Eliana, José Geraldo, que há muito tempo já tinha me convidado para trabalhar junto com ele, com a Anhaya Mello, a gente nunca conseguia fazer, dessa vez deu certo, foi ótimo. Então, eu acho, para falar rapidamente, que essa coletânea tem alguma coisa realmente extremamente importante, que valoriza o trabalho coletivo para dar a conhecer algumas, né, das dimensões de um profissional multifacetado, que é o Luiz de Anhaya Mello. Escolher uma dessas dimensões não é tarefa fácil, pois elas se entrelaçam e configuram a figura de um urbanista atento às diversas vertentes teóricas
de aproximação às questões colocadas pelo cotidiano das cidades contemporâneas. Escolher os espaços abertos, ajardinados, que foi o que eu fiz, né? O título lá, o Campo na Cidade, Rus in Urbe, os espaços então abertos, ajardinados, como preocupação de Anha Mello, me levou talvez a uma das facetas mais complexas de sua posição como urbanista. Pensar possibilidades alternativas à expansão ilimitada das cidades, em particular a capital paulista, e a importância de delimitar uma boa proporção entre área construída e espaços livres na configuração de uma grande cidade. Seu procedimento de método, para mim, é extremamente importante, eu pretendo continuar trabalhando sobre isso, foi pautado em conhecer por meio de atas de congressos, artigos, livros e projetos urbanísticos, aquilo que a Eliana já apresentou no começo, né, dos trabalhos dele, como profissionais de vários lugares do mundo equacionaram problemas em cidades de diferentes países. Não só ampliaram sua atenção para a escala regional e mesmo nacional, como Sara já falou, né? Mas também dão a entender como essas trocas interdisciplinares colaboraram, já desde os anos 1920 e 1930, a composição de um campo transdisciplinar e transnacional em constante movimento, que para mim é a característica do campo do urbanismo. Tá bom? Espero não ter demorado muito, ter conseguido falar bem rapidinho para dar tempo para todo mundo. Depois eu falo mais no debate. Foi ótimo. Muito obrigado. Viu? Na sequência, então, o professor Cândido Malta, falando sobre os anos 50. Na verdade, dos anos 30 aos 50, né? Que é sobre o controle da verticalização. Cândido? Não, acho que ele caiu. Ele estava aqui. Ele está precisando ingressar na sala, ser aceito. Não sei se alguém pode fazer isso. Está na sala de espera. Pode ser? Enquanto ele não entra, vamos passar para o próximo, então, que é a professora Cristina Schick. Depois a gente volta para o Cândido, tá? Cristina, você está online? Estou sim, claro. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer imensamente ao Geraldo e à Eliana pelo convite para participar desse grupo seleto aqui de colegas, né, que estudam a Anha Mello. E eu, assim, fiquei surpresa com o livro, porque eu acho que realmente o livro tem uma articulação das várias facetas do Anha Mello. Vários colegas já comentaram isso, eu não vou entrar nesse aspecto, né? Mas, como todos aqui, como já havia dito o Zé Geraldo, a minha relação com a Anha Mello vem de trabalhos anteriores, né? Desde a minha tese de doutorado, que não foi sobre a Anha Mello, mas que teve que passar pelo Anha Mello, né? E os estudos que eu retomei há uns 10 anos, e eu tenho que dizer aqui que foi por culpa da professora Stella Bresciani, que, animada com os estudos do Anha Mello, me fez novamente recuperar tudo aquilo que eu tinha estudado, enfim, me fez iniciar uma troca, né, de discussões a respeito do Anha Mello, desde a participação no projeto temático que ela empreendeu naquele momento, né, e paralelamente a gente vinha discutindo o Anha Mello, e isso acabou, de alguma forma, redundando em que nós nos aprofundamos, fizemos um artigo juntas, e depois disso a gente fomos convidados para fazer parte desse grupo e escolhemos perfis diferentes aqui para trabalhar o Anha Mello, né? Mas, de qualquer modo, eu acho que, novamente, afunilamos aqui as nossas discussões com mais colegas, né? O que me parece muito importante.
falando rapidamente, então eu queria também agradecer a Estela, porque foi a Estela que me trouxe novamente para o Anhanha, né? E falando rapidamente do capítulo, né, o meu título, que é Atuação Pública de Anhanha Melo, a discussão do Plano Regional para São Paulo e a repercussão da Lei 5.261 de 1957 no urbanismo paulistano, o título já dá um pouco a pista do conteúdo, né? Juntar o Plano Regional proposto em 54 pelo Anhanha Melo, no âmbito da discussão do Plano Diretor de São Paulo, da Comissão do Plano Diretor de São Paulo, e a Lei 5.261 de 57, foi importante porque o plano continha uma síntese das ideias do urbanista, maduras já, né? E a lei foi efetivamente a sua intervenção mais polêmica sobre o urbanismo da cidade. Além de que ambos, projeto de lei, né, no caso, não a lei propriamente, mas o projeto de lei e o plano, foram propostos no mesmo ano que foi muito significativo para a cidade de São Paulo, pois foi o ano das comemorações do 4º centenário da cidade, quando as discussões sobre o futuro da metrópole tinham se tornado assunto diário pela imprensa, na imprensa, e junto às diversas instâncias de representação da população. Então, não é apenas uma lei e um plano, e diga-se aqui que esse plano ele não tem a dimensão gráfica, né? Ele é um plano escrito, como todos as outras contribuições do Anhanha, né, nos textos, né? Ele não tinha propriamente um desenho, né? Mas o diálogo entre ambos que permitiu recuperar uma série de outras propostas para a cidade, como a própria proposta do relatório Sagmax do Padre Lebré, que vai, de alguma forma, conversar com as questões colocadas pelo Anhanha, e depois o projeto do metrô, que vai antagonizar com esse plano regional do Anhanha. E, sobre tudo isso, a lei que, num determinado momento da história da cidade, ela vai aparecer como um projeto de, vamos dizer assim, prevenção em relação ao que estava acontecendo em termos de ocupação e de especulação imobiliária na cidade, principalmente nesse momento, que é um momento de crescimento da cidade, né, e de expansão da área central no sentido de adensamento vertical, e a lei do Anhanha vai exatamente interromper, eu não diria nem interromper, mas ela vai tentar barrar esse crescimento pelas mãos, digamos assim, dos empreendedores imobiliários, que era a grande questão dele, né? Não que ele quisesse barrar o crescimento, mas ele queria ordenar esse crescimento de forma que não ficasse exatamente na mão só dos empreendedores imobiliários. E essa lei acaba tendo uma repercussão muito grande, muito maior, digamos assim, nas esferas todas de discussão pública, por isso a atuação pública do Anhanha Melo, na Câmara Municipal de São Paulo, na imprensa escrita, nas instituições representativas da época, como o IAB, a Sociedade Amigos da Cidade, o Instituto de Engenharia, e inclusive os diversos sindicatos de construção. Por fim, eu queria dizer que o estudo continuou. Esse texto foi escrito em 2018 e eu consegui dar continuidade a esse estudo. Já fiz mais 2 projetos com auxílio dos meus alunos, né? Então, eu só queria dizer isso, que acabamos aprofundando exatamente as questões que não pudemos colocar nesse texto, mas que apareceram como pistas, né? Como, por exemplo, a questão dos projetos aprovados e que foram cassados nesse período e que foram... hoje tem interesse para a gente poder discutir que projetos eram esses, quem eram as pessoas que pediram alterações de projetos durante a vigência da lei. Isso muito porque o texto vai mostrar também isso, a lei não foi exatamente uma ruptura a esse processo, né? Ela foi, essa lei, durante a vigência dela, vários edifícios multifuncionais, vários hotéis, vários hospitais, inclusive projetos de hospitais, foram construídos nesse momento, e principalmente os edifícios no centro, acima de 15 pavimentos, também foram construídos. Então, nós mapeamos tudo isso, continuamos a pesquisa, e com isso eu queria dizer apenas, reafirmar, né, o quanto ainda há para estudar sobre vários aspectos da atuação do urbanista Anhanha Melo e das questões suscitadas por sua atuação no urbanismo.
Espero ter sido rápida. Muito obrigado. Muito obrigado, Cristina. Bom, agora vamos retomar, voltar um slide, porque o professor Cândido está aqui conectado e ele pode agora... Cândido, se você puder falar aí no prazo que a gente combinou, 3 minutos, eu agradeço, tá? Sim. Muito obrigado pela excepcional coordenação do livro, professor José Geraldo, professora Eliana Salgueiro, e também aos meus colegas. A gente teve a oportunidade de participar de alguns workshops, e a gente já era conhecidos e ficamos mais conhecidos por conta desse esforço para empreender o livro sobre o Anhamelo, Urbanismo Pioneiro Paulistano. Eu queria lembrar, por exemplo, né, que a professora Maria Chinaski, que acabou de falar, ofereceu um interessante dado para o meu trabalho, né? A Lei 5261 de 1957, ela pesquisou isso a fundo, e penso que ela, como ela acabou de falar, ela ainda está pesquisando. Ou seja, o meu capítulo é sobre a AMEL e o controle do crescimento urbano em São Paulo, de 1931 a 1957. 1931 digamos, a primeiro decreto, ato-decreto que ele promove como prefeito, né, para resguardar o uso residencial no Jardim América. E depois ele passou a ser assessor informal do prefeito Fábio Prado, e se envolveu com uma polêmica muito forte em relação à taxa de melhoria com o Prestes Maia, em 1945, e fez, como a Maria Cristina bem lembrou, né, fez o plano regional da região metropolitana de São Paulo, em 1954, e, finalmente, né, por meio da participação dele na comissão orientadora do Plano de Cidade, ele foi um dos autores dessa Lei 5261. Só para lembrar que, mais do que validar o nome do Anhamelo nesse livro, eu penso que a gente precisa validar outras hegemonias de projetos modernizadores que concorriam na São Paulo da época. Normalmente se compreende muito como a hegemonia dominante era do Prestes Maia, do modelo radial perimetral, do modelo rodoviarista, do crescimento vertical e horizontal, ilimitado. Mas eu penso que há hegemonias concorrentes que, às vezes, podem ganhar espaços tanto na administração pública, como no discurso acadêmico, como em planos e projetos. É isso. Muito obrigado, Cândido. Bom, agora, como os capítulos estão organizados em ordem cronológica dos fatos, a gente vai agora para o último capítulo, que é exatamente o momento que o Anhá, já aposentado da FAO, ele se dedica ao Centro de Pesquisas e Estudos Urbanos, o CEPEU, e que a nossa colega Maria Cristina Leme se dedicou a pesquisar esse aspecto da carreira dele. Cristina. Obrigada, Zé. Eu acho uma oportunidade muito importante o que Zé Geraldo e Eliana nos proporcionaram de uma elaboração coletiva de um livro. Ele foi elaborado, como eles contaram, durante
alguns anos, né? De 2015, nós tivemos o primeiro seminário, 2017. Desse período, eu e os colegas fomos, acho que, dialogando, verificando as diferenças, colaborando, enfim. Então, eu acho que esses projetos coletivos são muito interessantes e são muito importantes de serem feitos, porque, de fato, sai um livro, como a Eliana falou no início, não é uma coletânea, desculpe, a Angélica falou no início, não é apenas uma coletânea, mas é um livro que foi elaborado de forma coletiva, né? Então, eu queria primeiro agradecer a experiência que foi esse processo. O meu capítulo é sobre o CEPEU, que é o Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos, que é uma experiência extremamente interessante e pioneira, e que hoje faz todo sentido no ensino e na prática do urbanismo, que foi proposta pelo Anhaya Mello quando ele foi um dos signatários da proposta de criação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, separando o estudo de arquitetura do ensino de engenharia. E quando se propõe a criação desse curso, é um curso de 5 anos de arquitetura e 2 anos de pós-graduação em urbanismo, que não era uma experiência única, né? Havia outros exemplos de ensino semelhantes, mesmo em faculdades no Brasil. Mas o que é interessante, e aí sim é pioneiro e é único, é o CEPEU, que é esse centro que é relacionado com o ensino de urbanismo. Então, ele, de fato, começou a funcionar em 57 e as atividades como um centro de pesquisa e de assessoria em urbanismo cessam em 68, por uma série de circunstâncias. O que é interessante nesse... Aí ele não estava ainda aposentado, não, Zé. Ele ainda estava na ativa, ele dava aula, o centro é parte das atividades da FAO, né? E ele justamente sai da direção do centro em 61, quando ele se aposenta, aposentadoria compulsória pela Universidade de São Paulo. E o que eu acho muito interessante nessa atividade é que ele vai desenvolver assessoria a municípios paulistas principalmente. Essa assessoria vai ser também a possibilidade de formação do engenheiro municipal. Vários dos cursos são dirigidos a esses engenheiros, e ele vai desenvolver, junto com essa atividade, toda uma proposta de método de atuação em planos urbanísticos. Esses métodos se traduziam no que eles chamavam de boletins. Há uma série de boletins publicados pelo centro, onde essas propostas eram detalhadas. Então, a gente percebe de que forma que eles estavam elaborando novas formas de atuação em termos de planejamento urbano, introduzindo novas questões. E essa introdução também se configurava em métodos. Por exemplo, começa a fazer os voos de avião para cobertura do território, a aerofotogrametria, as pesquisas em história, tem toda uma atuação na área, no campo da preservação do patrimônio, de levantamento de bens históricos, o desenvolvimento de legislação, essa formação do técnico municipal. Hoje a gente fala muito de mais arquitetos, né? Essa bandeira que tem sido levantada de que as prefeituras tenham o seu arquiteto, e esse técnico municipal era exatamente isso, era para formar o técnico para que não fosse sempre essa atividade de consultoria, essa atividade externa, mas que ela fosse feita por técnicos do local que acompanhariam, que conheceriam muito bem a realidade e que acompanhariam esses planos. Então, todo esse meu estudo, acho que podia mudar os slides. Esse aqui é um slide. Bom, todo esse meu estudo
foi feito a partir do acervo do CEPEL. O acervo do CEPEL ficou depois que as atividades de assessoria cessaram, esse acervo e a biblioteca permaneceram na FAO Maranhão. E esse acervo foi recuperado, né? Nós recuperamos, higienizamos, classificamos, e ele está disponível para consulta. Quer dizer, agora na época de pandemia a biblioteca está fechada, mas ele já faz parte do acervo da FAO. E esses documentos são maravilhosos, porque tem os planos, tem os projetos, tem as fotografias, e aqui eu só trouxe alguns exemplos desses documentos, para não me alongar muito mais. Aqui temos o Anhaia já idoso, dando aula, né, com aquele avental branco que todos usavam. Esses são os boletins, né? Vejam, problemas de planejamento habitacional, legislação sobre os loteamentos, são vários temas que são abordados. Esses temas são, muitas vezes, quase que manuais de como se planeja, ou discussões sobre o tema, como problemas de planejamento habitacional, pode mudar. Esses dois, isso aqui é um bilhete do Jânio Quadros, cumprimentando a iniciativa de cursos e pedindo para que fossem feitos outros cursos de formação no estado de São Paulo, um bilhete de 57. E essa foto aqui embaixo é curiosidade, eu acho que não sei se vão reconhecer, mas é o Rodrigo de Melo Franco. É a atividade que se desenvolveu tanto no Vale do Paraíba quanto no Litoral Norte, de levantamento de edificações, de bens para tombamento, e aí é uma reunião de trabalho. Então, nós temos o Rodrigo falando, ao lado, a Bia vai reconhecer o professor Nestor, ao fundo, Nise de Mello, depois tem o Corona, esse magro estudante é o Benedito Lima de Toledo, Gustavo, e o Breno Cirino Nogueira com a mão no queixo. Então, é um acervo maravilhoso para conhecer, inclusive, sobre as cidades, são levantamentos minuciosos, e mostra o Anhaia, que muitas vezes achavam, o Anhaia é só teórico. Não, ele não era só teórico. Ele desenvolveu, junto com essas equipes, planos para cidades, essa perspectiva muito interessante de ensino, de pesquisa e de extensão, né? Eu acho que é uma formação de toda uma nova geração que se distingue do ensino que era feito na Escola Politécnica. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado. Uau, acho que o livro realmente está bem interessante e completo. Eu queria agradecer a presença de todos. Mas eu não vou finalizar agora, ainda temos 5 minutos. Eu estava examinando aqui o chat. A gente tem alguns comentários muito elogiosos. Eu queria citar aqui do Renato Leão Rego, do Rodrigo de Faria, do Ricardo Trevisan, da Eulália Negrelos, da Rita Ferreira, da Maria Fernanda Delete e da Virgínia Pontual. Todos eles nossos colegas. E como pergunta e indagação, o nosso próprio diretor da editora Mackenzie, o professor John, ele fez uma pergunta dirigida a todos que eu acho muito interessante, e que praticamente é a única pergunta assim dirigida, que seria o seguinte: se a Anhaia estivesse vivo hoje, qual seria o conselho que ele poderia dar, um bom conselho ao nosso atual prefeito? Então, eu acho que quem quiser responder de vocês, eu acho que é uma boa pergunta para trazer ele para a atualidade. Um bom conselho, né? Que ele poderia, uma recomendação em cima da visão que ele tinha de cidade, né? Posso dizer uma coisa bem rapidinho? Pode, lógico. Então, é só para dar começo para o debate, porque tem gente que vai conseguir falar muito mais do que eu. Temos só 5 minutos, também não vai ser muita coisa. Pois é. Então, a coisa que eu acho interessante é que ele tinha, já desde 1928,
uma preocupação muito grande com essa questão do verde na cidade, cidade satélite, né, do verde dentro da cidade. E ele dizia, bom, como isso vai demorar muito para acontecer, formar cidades satélites, fechar, né, a cidade com aquele green belt que ele estava propondo, vamos trazer o campo para a cidade. E muito por aí ele vai ter uma posição muito interessante de como introduzir o verde na cidade. Então, acho que essa é uma das coisas que a gente precisaria pensar ainda hoje em dia, porque quando você entra no site dos parques e jardins da prefeitura, tem mais de 100 parques e jardins, mas eles não estão todos muito bem cuidados. Eu acho que valeria a pena pensar nisso. Legal, tá ótimo. Eu queria também responder ao professor João que ele era muito ativo em relação à publicação em artigos, tanto em periódicos especializados como em jornais, e ele estaria, com certeza, se posicionando em relação à revisão do plano diretor, que, teoricamente, aconteceria este ano, em 2021. E estaria também criticando muito que se a revisão do plano diretor for adiante, por conta não só das questões de saúde, mas por conta das questões de que não teria sido, não é possível um debate amplo nesta situação. Legal. Muito bom. Zé Geraldo, eu poderia falar uma frase dele? Pode. Numa das entrevistas, ele colocou, ainda depois de muitos anos que ele tinha proposto, né, nos escritos deles, ele colocou a primeira e mais importante questão é a polinucleação. Eu acho que ele ainda ia defender a polinucleação da cidade de São Paulo como solução. E fica aí uma aposta. Tá? Ele também defendia muito o bem comum, a democracia, né, que é fundamental, e a ética, e a atenção à habitação. Não é à toa que ele está à frente do Congresso de Habitação em 1931, primeiro congresso. Né? Desculpa, depois eu falo. Pode falar, pode falar. Não, pode falar. Cuidado com a polinucleação, hein? Nós aqui em Brasília temos muito medo disso, tá? É um dos problemas graves da cidade, que ela está completamente explodida no território. E realmente, o processo está em andamento, a conurbação esse polinucleado está entrando num processo de conurbação, mas, obviamente, sem nenhum cuidado. Essa é a questão. Se vocês me permitirem, vou citar o Jaime Lerner, que esteve aqui uns 10 anos atrás, inclusive com uma proposta para Brasília. E o que a gente percebe no caso da nossa polinucleação, do processo da passagem do polinucleado para o conurbado, é a falta daquilo que o Jaime chamava de acupuntura urbana. Quer dizer, dos cuidados pontuais nas junções dos tecidos, na sutura desses fragmentos de cidade. Desculpa ter... Ou seja, planejamento, né? Planejamento, né? Falta de planejamento, né? Eu te desenho urbano. Eu daria ênfase na questão bem pontual do desenho urbano e não da visão macro da cidade, e sim de olhar o fragmento. Eu acho que é uma lição do Jaime, desculpa, eu estou com o Jaime hoje no coração, e que a gente percebe a necessidade claramente aqui. Esse polinucleado é problemático. Desculpa ter me metido, não é? Ou é para se meter? Não, imagina. Muito obrigado. Tempo, eu fiquei com o meu tempo. Estava falando. Olha, pessoal, a gente está chegando ao final aqui, estamos no último minuto. Nossa. Então, eu vou agradecer a todos. Oi? Oi. Eu acho que ele ficaria muito impressionado com o modelo
de ensino em arquitetura e urbanismo se tornou nacional. Ah, sim. Isso é bom. E o nome do urbanismo fazendo parte de todas as faculdades de arquitetura do Brasil. Certo. E do Foi ele que introduziu isso, né? E do nosso título, não só da faculdade, mas o nosso título profissional. É verdade. Arquiteto e urbanista. É verdade. E essa foi a... Essa é uma Eu grande... acho Fala. que seria um crítico voraz a alteração do zoneamento em troca de mais coeficiente de aproveitamento. Com certeza, com certeza. E se der tempo de falar, eu diria também, embora tenha convivido intrinsecamente com o mercado imobiliário e talvez com os seus mais vorazes capitalistas, acho que não se deixou levar totalmente por eles, né? E lutou por questões de bem comum e tinha um apreço pela cidade, né? Eu acho E de taxação pelos benefícios. Isso. Bom, pessoal, olha, foi bárbaro, assim, todo mundo veio, foi muito legal. Eu queria agradecer demais aqui a presença de vocês. E o livro está à disposição na editora Mackenzie, também tem em outros locais para aquisição. Em breve vai sair a versão digital. Então, vamos em frente. E eu pretendo ter fôlego para continuar. Isso aí, na verdade, é uma série, né? Esse seria o primeiro que ficou pronto, mas teria um também sobre o Vitor Freire, a Anhanha Mello. Eu quero entrar no do Rogério. E do Rogério César de Andrade. E também um que precisamos fazer sobre o Saturnino de Brito, que também é uma figura assim, essencial, importante, né? Claro. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Estou muito rouco hoje também, mas Obrigada a gente chegou ao final aqui. Tá? Grande abraço, agradeço pela audiência também que está nos ouvindo. Obrigada. Grande abraço para Obrigada todos. a todos. Tchau. Obrigado, Angélica. Obrigado a todos. Muito bem. Obrigada. Antes só de terminarmos, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram presentes aqui na live, participando desse lançamento. Agradecer em particular ao professor José Geraldo e à professora Eliana pela organização do livro, a todos os autores. E para mim foi um grande prazer acompanhar isso do ponto de vista, de todos os pontos de vista que vocês levantaram, e também ver aí a professora Maria Estela Bresciani lembrar dos tempos de Unicamp nos anos 80. Então, eu acho que não só essa live, como também o material que está à disposição na editora dá um gostinho do livro, da profundidade, como vários comentários surgiram aqui no chat, da importância e da obra ser uma referência. Então, deixo o convite aqui para vocês visitarem a página da editora. Já os autores e organizadores já deram para a gente a dica, aí, né, o spoiler de que outros livros virão na série tratando justamente da cidade. E eu acho que esse pequeno debate que nós tivemos mostrou não só a importância, mas como também a contemporaneidade da reflexão do Anhanha Mello para os nossos problemas, questões ambientais, questões de cidadania, inclusão na cidade, urbanismo, repensar esse espaço como sendo um espaço de todos. Então, sem dúvida alguma, maravilhoso. Obrigado pela grande aula que vocês me deram e também a todos. Estamos à disposição e visitem a página da editora, mackenzie.br/editora, e adquiram o livro, anunciem aos seus alunos, e até nos próximos 5 dias, até o dia 31, o livro vai estar com 20% de desconto. Estamos à disposição. Muito obrigado e até logo a todos. Até mais.